Olá amigos, bem-vindos para mais um vídeo e hoje para falarmos de Onde os Fracos Não Têm Vez. Oficialmente agora com uma review, né, uma crítica talvez, não sei. Bom, eu não sou cineasta, mas hoje eu vou falar sobre Onde os Fracos Não Têm Vez, um filme icônico e que marcou talvez a história do cinema por conta de sua temática super bem ambientada, né? E bom, eu vou fazer uma crítica, né, nesse vídeo, né? Vai ser meio que uma avaliação aqui, porque é um filme que nos últimos tempos se tornou um dos meus filmes preferidos. Muito por conta do seu ambiente, da sua ambientação, tanto por conta do seu roteiro, né? E tudo aquilo que você já sabe, né? É um filme icônico. É um filme de 2017, se eu não me engano, e ele é um filme que ele é incrível. Tipo, eu vou só começar a falar e vou desenvolver aqui com vocês, né? E vou dando a minha opinião sobre ele. Eu queria que esse fosse mesmo o primeiro vídeo sobre algum filme, né? Sobre talvez aqui no canal, né, falando sobre um filme, né, por conta que ele foi um filme importante, mas talvez não tenha sido o filme que mais me impactou na minha vida, mas nos últimos tempos foi esse o filme que mais me influenciou a muitas outras coisas, um filme que me marcou recentemente, né. Eu recentemente, inclusive, né, por conta de Onde os Fracos Não Têm Vez, acabei tendo interesse em ver Era Uma Vez em Hollywood. Eu sei que os dois filmes não têm nada a ver, mas logo após este filme, uh, on- é, Era Uma Vez em Hollywood se tornou também mais um filme que eu pretendo trazer um vídeo futuramente para falar sobre. E bom, sem muitas enrolações, porque eu já estou me enrolando, eu fiz um roteirinho aqui, então eu vou falar sobre o filme, né? Vou começar a falar sobre ele e vou começar, claro, pelos personagens que talvez são a coisa mais marcante de Onde os Fracos Não Têm Vez, que é baseado num livro de grande sucesso também e que foi todo adaptado para este filme muito bem. Bom, eu quero falar dos personagens principais, Anton Chigurh, Moss e Xerife, ou melhor, Xerife Ed Tom Bell. Dos três personagens, eles trabalham de formas diferentes dentro do filme. Eles não são três personagens que eles vão ficar se colidindo o tempo inteiro, apesar dos três estarem envolvidos numa mesma história. Ambos são o gato e ambos são os ratos. Porém, os ratos são mais fortes do que esse gato. Por quê? O filme ele trabalha um conceito, ou melhor, uma ideia de que os tempos estão cada vez mais violentos, né? E não somente da forma física, como da forma também, talvez ocasional, talvez de destino. Bom, o xerife Edton Bell, ele trabalha basicamente como um narrador dessa história. Ele não é que ele sempre está narrando ela, mas ele consegue desenvolver a história do filme para que a gente consiga entender o que está se passando pela cabeça dele, pelo que ele está observando do mundo ao redor dele. Anton Chigurh é um assassino, só que ele é um assassino um pouco diferente, eu irei falar mais pra frente disso. Ele não é somente uma pessoa que mata. Talvez por prazer, talvez isso seja uma necessidade da própria natureza dele. Assim como assassinos, né, serial killers fazem. Agora, Moss, ou Irving Moss, pelo menos é assim que eu pronuncio esse nome, né, se não for assim, bom, me desculpem. Esse Moss, ele é um personagem que até quando você começa a ver o filme, você já percebe que parece muito que ele vai ser o vilão, que ele é o antagonista. Ou que ele é mais um dos antagonistas que vai aparecer no filme. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Parecia que ele ia ser o vilão, né? Ia ser o ladrãozinho ali, o antagonista padrão, mas, por incrível que pareça, esse Irving Moss, ele é para ser o protagonista desse filme. E o Anton Chigurh, o antagonista. Já o xerife, o cara que vai guiar a gente para entender tudo, como isso tudo está se desenrolando, a partir da visão, claro, do xerife. Mas com muita influência nela, esses personagens que são extremamente violentos, né? Que trabalham de uma forma muito sangrenta. Bom, hum, e eu quero citar uma coisa aqui, uma curiosidade, né, antes de eu entrar nos pormenores desse filme, que é uma coisa muito curiosa que eu já tinha, que eu sabia antes desse filme ser lançado e que eu via e talvez tenha uma influência no porquê eu vi Onde os Fracos Não Têm Vez. Foi uma história curiosa de Woody Harrelson, que é um ator, ele aparece no filme, né, ele aparece pra morrer praticamente. Ele é como se fosse também um desses personagens que também é mercenário e tal. Faz uns dias que eu assisti o filme, tá? Me desculpem se eu errar alguma coisa.
Então eu fiz aqui um roteiro prévio com tudo que eu lembrei, né? Então, mas enfim, esse Woody Harrelson, ele era o parente, e por incrível que pareça, de um assassino que existiu na vida real. Eu não sabia disso até um tempo atrás. E por conta dessa notícia, inclusive apareciam algumas cenas do filme e eu fiquei curioso. Nossa, mas caraca, eu quero ver esse filme, cara. Achei curioso, tipo, um ator de verdade que é parente ou tem um parentesco com o Charles Harrison, que era um assassino lá da década de 70 nos Estados Unidos, que fez muitas vítimas e tal. E eu achei meio impressionante, né, que esse cara era o pai do ator Woody Harrelson, que trabalhou não, mas que protagonizou, que fez um personagem muito marcante em Zumbilândia, se eu não me engano, que é um filme que eu não curto muito, mas que fez lá um papel que tornou ele bastante famoso, né? Ah, eu lembro bastante dele em Planeta dos Macacos, A Guerra também, que me marcou bastante. É um filme muito bom, excelente, todos os filmes de Planeta dos Macacos. Mas enfim, essa foi uma história que me marcou, né, que me influenciou a ver Onde os Fracos Não Têm Vez, assim como avaliações que eu vi antes, previamente, de ver Onde os Fracos Não Têm Vez, e que me influenciaram a ver esse filme, e que é um filme espetacular, cara, não tem nem o que dizer. E bom, como eu disse, ele é um filme que ele trabalha os tempos de violência na sociedade, como isso foi se moldando conforme o tempo foi passando e como a sociedade foi se tornando tão violenta. E isso tem um contraste muito grande também com os tempos atuais, né? Pra você ver, tem lugares aí, por exemplo, na sua cidade, né? Conforme você cresce, conforme você é criança, talvez, e você vai se tornando mais velho, assim como você vai envelhecendo, você percebe que as coisas parecem que são muito mais cruéis com você conforme você vai tendo mais idade para ser responsável. Você pode perceber isso, que pelo menos eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu consigo assumir que eu sou uma pessoa bem sensível para algumas coisas. Eu às vezes não consigo escutar alguém falando mal de mim, que eu fico meio mal. Tipo, eu não vou transparecer que eu tô mal, mas depois, quando eu chegar em casa, que eu esfriar minha cabeça, eu vou ficar bem mexido. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que algumas coisas, até conforme as pessoas falam, o jeito que as pessoas se referem às coisas, o jeito que elas tratam algumas outras pessoas, o jeito que elas tratam certos assuntos em certos contextos, às vezes me incomoda. Conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que a sociedade ela é violenta também na forma verbal de se falar, na forma de se referir às pessoas, seja até fofocando mesmo, falando umas das outras, assim como quando o ponto passa do contexto verbal para o contexto físico, é bizarro a forma que as pessoas tentam se machucar hoje em dia, a forma que as pessoas se machucam também é bizarro. E a sociedade ela tem sim se tornado muito mais violenta, né, claro. E o filme aqui ele trabalha muito bem isso, né? E claro, de uma forma bem gráfica, né? Como muito além, né, também como né, o filme narra a partir da visão de um xerife. Imagina você ser um policial, né, um xerife, de cidade pequena ainda e ter que trabalhar com assuntos às vezes que não se cabem no seu mundinho pequenininho, né? Ah, como coisas são extremamente bizarras, como você lidar com um assassino. Né? E no filme né, essa violência ela se apresenta a partir da visão do xerife, no monólogo dele logo nas primeiras cenas do filme, onde o Anton Chigurh está sendo preso, né, está sendo detido por outro guarda, por outro policial, e esse policial ele é morto pelo Anton Chigurh de uma maneira completamente bizarra, tipo, sem motivo nenhum, né, o cara só prendeu o Anton Chigurh, né, fez o trabalho dele, né, de policial, e o assassino acabou matando o policial. Isso acontece claramente, né? Tipo, quantos policiais não morrem por muito menos que isso, até por engano, né? Às vezes é assassinado numa briga de gangues, né? Assim como é até mencionado no filme, uma briga entre máfias. E o filme ele se ambienta também nesse visual de Velho Oeste, tanto que você pode perceber se você repensar no filme, como ele é bem pacato, ele é um filme calmo, ele é violento, ele tem muita ação também, mas ele é bem calmo na maior parte do tempo, ele tem bastante silêncio, e ele trabalha muito bem esse silêncio. Eu fui pego de surpresa em vários momentos. Sabe quando você tenta acertar o que vai acontecer no filme, mas você erra drasticamente em vários momentos? Eu acho que isso também é um ponto muito importante, o quesito de surpresa que o filme me causou. Ele foi um filme que eu achei que ele não ia ser tão grandioso quanto ele foi pra mim, porque em algumas cenas parecia muito clichê. Mas não que ele subverta o clichê, mas ele trabalha muito bem a expectativa que você cria sobre ele conforme você vai vendo o filme. Como eu tinha visto algumas prévias antes pra saber se o filme era bom, algumas coisas eu acabei
talvez não tendo uma reação tão incrível quanto eu poderia ter tido, né? Uma sensação melhor com esse filme. Mas esse novo Oeste que me surpreendeu. Eu não sabia desse quesito, eu não sabia, né, dessa forma que os filmes novos trabalham, né, o Velho Oeste, que foi uma categoria de filmes que no passado ela teve uma importância muito grande, mas que saturou por conta da quantidade de filmes extraordinária que eram lançados. E daí, conforme o tempo foi passado, isso foi sendo esquecido, levado para baixo do pano, até que foi retirado, né, para ser retrabalhado, né, de uma forma muito diferente. E muito desse Velho Oeste, ele era tratado sobre homens que lutavam entre si, né? Uma masculinidade muito exacerbada, né? Só que a violência que se trabalhava, pelo menos nos filmes antigos de Velho Oeste, nem se compara ao que se trabalha hoje, por exemplo, no que se é tratado hoje. E aqui em Onde os Fracos Não Têm Vez, a gente tem uma força que ela é muito grande dentro do filme e que talvez esse Velho Oeste ele seja muito mais do que apenas homens com armas e atitude. Seja homens com armas e sem nenhum pudor. O Anton Chigurh, ele pode até ser. Ele até pode ser um assassino, né? Mas ele é um assassino que ele é muito além de um ser humano. Ele parece às vezes que ele mata, mas ele tenta evitar que ele quer matar. Tipo, sabe, ele é um assassino, mas ele ainda tenta às vezes ter um pouco de humanidade quando ele poupa algumas pessoas. Só que esse poupar às vezes não significa nada, porque às vezes ele usa de um artifício para ver se essa pessoa vai morrer. E às vezes ele nem liga. Tipo, ele não tá nem aí se a pessoa vai morrer ou não. Se ele quer, se a pessoa não quer, se a pessoa merece, se a pessoa não merece. Como eu disse, o Anton Chigurh, ele é como uma força da natureza mesmo, uma força do mal, uma força da matança, tipo uma força que quer matar, mas que tenta evitar isso em alguns momentos, sabe? Tipo, certas pessoas conseguem escapar por ocasião do destino, né? Por mais que o destino aqui nesse filme não seja nada. E bom, passando para o próximo tópico, né? Antes que eu me perca, porque eu já me perdi alguns momentos aqui perante o vídeo. Aquele visual do Anton Chigurh, que ele é muito bizarro, ele parece o Beisola por conta daquele cabelo extremamente bizarro, tipo, até eu, enquanto eu vi o filme, eu não conseguia parar de reparar naquele visual, e por conta dele ser bizarro, ele é único. Talvez por conta até do visual eu tenha gostado pra caramba daquele personagem. Ele é um visual, né, eu fui até pesquisar isso, né, eu tive que pesquisar, né, porque eu não sabia por quê, né, o porquê, né, por que ele tem aquele visual. Ele é segundo os produtores, né, ele é um visual baseado no período das cruzadas, né, conforme as pessoas usavam, né, tipo, conforme o tempo foi passando, né, conforme a história foi se desenvolvendo no mundo, na história do mundo, né, existiram vários estilos de cortes de cabelo, né, se você pegar, existem muitos cortes de cabelo que eram estranhos, que são estranhos hoje em dia pra gente, né, mas que antigamente eles simbolizavam outras coisas, né. E esse visual do Anton Chigurh, ele é baseado no período das cruzadas e que evidencia, né, emula, ou melhor, transparece a violência dele por conta desse período, né? Um período de muita violência, né? Por conta, né, de infinitos motivos. E que dá essa personalidade ao personagem tanto quanto amplia, às vezes, parece a aparência bizarra que ele tem. O ator, ele faz um papel assim, ele faz uma atuação magnífica. É um ator que eu não conhecia, por exemplo. Um ator diferente, um ator amedrontador, bizarro. Tipo, ele como o personagem é assustador. Talvez não existisse melhor ator para protagonizar o personagem de Anton Chigurh. Ele é um ator grande, né? O olhar marcante, mas meio bizarro também. E bom, agora passando para um próximo tópico, né? Antes que tudo se perca. O filme parece não ter heróis, né? Se você perceber. Até porque eu disse, né, no começo do vídeo que tem o Moss, né? Mas ele não parece, né, nenhum herói, né? O filme ele não tem heróis, apesar de ele ter um xerife. Apesar de ele ter uma figura da lei, né, apresentável, que narra, que conta o seu ponto de vista, mas que falha, né? Que tenta prender esses personagens, né? Tenta prender o Anton Chigurh, tenta prender o Moss, né? Tenta prender o ladrão e o assassino, mas no final do filme ele acaba se desligando, né? Da profissão dele de xerife. E a importância desse xerife é que ele tenta entregar que ele é uma pessoa bondosa, né? Ele tenta transparecer uma pessoa bonzinha, né, e tal, e que isso acaba sendo uma coisa praticamente banal, né? Ele não serve de nada.
E mostra, né, que ser bonzinho às vezes não significa nada, né? Se você é bom, nem sempre significa que você é uma pessoa que vai ganhar tudo na vida. Sugar, por ele ser uma força da matança, uma força da natureza pro mal, às vezes ele se questiona se ele vai matar ou não, né? E como eu disse, ele usa um artefato para decidir se ele vai dar o destino final a alguma pessoa com uma moeda, né? E assim como Duas Caras, né, da DC, né, o personagem famoso, ele, a partir de uma escolha, se você quer cara ou coroa, ele vai decidir se vai ser o seu fim ou não. E isso parece que é coisa do destino, parece que ele está ressignificando o destino da pessoa, se a pessoa vai acabar morrendo ou não. Mas isso é só um pretexto para ele ter algum motivo para talvez matar a pessoa. Não que se a pessoa escolher cara ou coroa, ela vai ser poupada. É apenas meio que um. Ah, vou usar esse artefato e ver no que dá, né? É ele quem escolhe o que vai acontecer e não a pessoa, não a vítima, né? Em vários momentos do filme, né, antes mesmo do filme terminar, eu achava que essa moeda era ela o ponto principal do filme, talvez o cerne do porquê as coisas estavam ocorrendo, porquê que elas se desencadeavam, por exemplo. Talvez a moeda fosse o símbolo, e é um grande símbolo, eu acredito até mesmo desse filme, apesar dela não aparecer completamente, né, evidenciada, né, tipo, focada no filme, mas ela é um ponto importante para o personagem do Anton Chigurh. Até por isso dá um pouco de personalidade além da própria violência do personagem, né? Dele ser um cara violento, sem expressões, não expressar tristeza, não expressar felicidade, não expressar nem raiva. O Anton Chigurh ele não expressa nem que ele está com raiva. Ele apenas mata e ele faz. E ele faz como se ele precisasse, como se fosse uma como se existisse uma ordem natural que ele precisasse fazer aquilo, não é como se alguém tivesse pago ele. Às vezes ele até às vezes até parece que ele não se importa com dinheiro, às vezes ele parece que ele só se importa em matar mesmo, em assassinar as pessoas. E há até mesmo por conta disso, né, porque existem, né, serial killers, pessoas com uma certa maldade que elas não se influenciam por dinheiro, né? Elas não se influenciam por um ganho próprio, elas se influenciam por elas mesmas, né? Pela maldade própria no coração delas. E isso quebra, né, a expectativa, né, no caso. Né? E por conta disso, né, por conta dele ser uma pessoa, um ser de extrema violência, tudo se torna aleatório, né? Para ele nada é por acaso, ou melhor, tudo é por acaso talvez. Não há um significado para a morte do personagem, por exemplo, do Moss, né? Quando o Moss morre, é impactante, né? Porque não foi um embate, não teve um embate, não teve um encontro entre os personagens, né? Entre os dois antagonistas, né? Eu sei que não existe herói no filme, mas entre o herói e o mocinho, entre o Anton e o Moss. ah, só que isso, né, gera vários questionamentos, né? O filme ele deixa várias pontas abertas, né? Ele é um filme cheio de ressignificados e de significados de pontos de vista. Então dá pra você ter vários pontos de vista sobre esse filme. Existem os mais aceitos e os menos aceitos, né? Os mais absurdos e talvez os mais coesos, né? Ah, ele é um filme que ele quebra essa expectativa e talvez você não goste por conta disso, né? O Moss ele morre ali por conta de uma treta mesmo das gangues ali, das máfias, né? Por conta de ele ter roubado o dinheiro do cartel. Inclusive, né, no começo do filme, quando o Moss ele está caçando, né? Ele acaba se encontrando com uma batalha que aconteceu entre esses cartéis e por conta disso ele vê um dos caras morto no pé de uma árvore e ele rouba esse dinheiro e por conta disso o cartel vai atrás dele, né? Ele acaba depois voltando nesse mesmo lugar, né? E o cartel vai atrás dele. E, né, e o filme todo é ele tentando fugir, tentando se livrar desse dinheiro, ao mesmo tempo que o Anton Chigurh agora está atrás dele. E conforme ele está atrás dele, ele se livra do dinheiro em um determinado momento do filme. Só que isso não significa que ele se livrou do problema. O Anton Chigurh continua indo atrás dele. Inclusive, o Anton Chigurh é atingido por uma bala que o Moss acerta nele. Só que no momento em que os dois estão tendo esse pequeno confronto, né? Quando eles estavam dentro de um hotel, né? O Anton Chigurh vai atrás do Moss em um hotel e o Moss escapa do hotel, pega uma caminhonete. Ele acaba batendo na caminhonete depois que ele foi ferido pelo Anton Chigurh tentando fugir. O Moss ele acerta, né, nesse breve confronto, só que não é mostrado, né? Até parece que o Anton Chigurh ele é intangível, né? Ele se aparenta ser uma pessoa imortal. Só que depois, em outra cena, mostra o Anton Chigurh
se recuperando, né? Todos se revestindo, né? Se curando dos ferimentos. Se curando, entre aspas, né? Ele costurando as feridas, tirando o sangue, se limpando. E é bizarro como ele não demonstra nem mesmo a dor. Claro, ele está sentindo dor, mas a dor parece que não é tão forte quanto ela poderia estar sendo. É bizarro, ele é um personagem incrível, ele parece até um personagem mesmo, um fantasma. Ele me lembra muito, talvez, a amedrontadora presença do Michael Myers. Eu sei que não tem absolutamente nada a ver, mas eu não estou sendo crítico aqui, não estou sendo cinéfilo, mas a presença dele é equivalente, sei lá, como se ele fosse mesmo uma força da natureza, assim como o Michael Myers, né, nesses novos filmes aí está sendo. E bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Seria aí essa a minha avaliação sobre Onde os Fracos Não Têm Vez. Caso falte alguma coisa, eu trarei um próximo vídeo aqui no canal, né, para fazer uma reavaliação do filme. Mas bom, esse aqui foi o filme. E bom, o spoiler que eu tenho que dar aqui no final talvez seja o próximo vídeo, né, sobre o próximo filme que eu irei tratar aqui no canal, que talvez seja mesmo melhor. Era Uma Vez em Hollywood, né, que é um filme bem diferente aqui de Onde os Fracos Não Têm Vez, mas que é um filme que eu gostei também de assistir e que eu quero trazer aqui pro canal em breve, né? E como eu já disse em outros vídeos, eu quero transformar esse canal em um canal de cinema, né, para falarmos de filmes e fazer reviews. Não somente isso, né, eu tô falando várias palavras repetidas, mas eu quero trazer conteúdos sobre cinema, né? Em breve eu talvez traga algumas curiosidades, algumas listas. Mas por enquanto é isso, né? O que eu posso fazer por enquanto e espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente alguma coisa se você reparou alguma coisa nesse vídeo ou se você quer contribuir aqui para o canal. Bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Agora eu vou tentar desligar a câmera sem parecer estranho.